Muito bem, então vamos começar a instalar nossas ferramentas de desenvolvimento de sistema. Eu vou abrir aqui o Firefox, poderia ser também o Google Chrome, não tem problema. Aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar Node.js. Aqui já me dá a opção de downloads, eu vou clicar nessa opção de downloads. No caso, como nós estamos utilizando o Windows, eu vou marcar essa opção de Windows. Caso você estiver Mac, vai usar a opção de Mac. Se for Linux, vai usar essa opção de Source Code. Vou clicar na versão de Windows, aqui vai baixar. Vou clicar em cancelar, porque no caso já tenho baixado. Aqui na barra de pesquisa, agora eu vou digitar Champ. Digitando Champ, vai aparecer para mim na barra de pesquisa, eu tenho a opção de download do Champ. Vou marcar essa opção download Champ. E que vai mostrar para mim algumas versões. Tem a versão, então, aqui, a 8.2.12, 64 bits Windows. Tem a opção do Linux e tem a opção também do macOS. No caso, como nós estamos utilizando o Windows, vou marcar nessa opção aqui, ó, 64 bits. Vai aparecer uma tela aqui de carregando e vai começar a fazer esse download. Viu? Quando ele começar a carregar, mostrar aqui o download, eu vou cancelar também, uma vez que eu já fiz esse download. Agora eu vou baixar o VS Code. Uma vez que eu fui na barra de pesquisa e digitei VS Code, eu também tenho essa opção de download. Vou clicar nesse download, que eu posso selecionar a minha opção. Eu tenho a opção de Windows, Linux e Mac. No caso, como nós estamos utilizando o Windows, eu vou marcar a opção de Windows. Aqui também vai carregar, mostrando que está fazendo esse download. Eu vou clicar aqui em excluir, porque realmente eu também já baixei. Uma vez que já baixou todas as ferramentas, nós podemos começar a instalar. Vou clicar aqui nessa opção do Explorer, clicar nessa pasta de downloads e vou clicar com o botão direito em cima do VS Code. Cliquei com o botão direito e vai perguntar para mim quais opção que eu vou utilizar. No caso aqui eu vou utilizar essa opção, executar como administrador. Vou marcar aqui sim. E agora aqui vai pegar e pedir para mim confirmar, dando um OK para continuar. Vou marcar a opção que aceito. Vou deixar ele instalar no arquivo padrão, nesse caminho padrão que ele instala, não precisa marcar nada. Marcar o próximo e depois ele vai mostrar o nome do arquivo, o nome da pasta. Eu vou deixar o mesmo nome. Marcar próximo, vou marcar todas as opções que tem aqui disponível. Clicar aqui em próximo. E agora vai aparecer essa opção de instalar. Essa instalação do VS Code é bem rápida, dependendo do computador pode demorar um pouquinho mais, mas é coisa assim de menos de 2 minutos. Quando ele instala, podemos já partir para a próxima instalação, que no caso nós vamos instalar o Node.js. Vou fazer da mesma forma, vou clicar com o botão direito, e aqui não tem opção de administrador, eu só tenho a opção de instalar. O VS Code já terminou, eu posso voltar aqui no VS Code, que nós não vamos iniciá-lo agora, vou clicar em concluir, vou clicar com o botão direito de novo, clicar em instalar. Agora ele vai começar a fazer a instalação, é só Next. Aqui no caso, como o Node foi instalado, ele vai aparecer esse Change, mas para vocês vai aparecer só Next. E vamos marcar Next de novo, vai aparecer a opção de Automatic Install, necessário, Tools. Isso aqui não é necessário marcar, eu não vou marcar, vou clicar em Next. Aqui no meu caso vai aparecer Change, que é uma mudança, mas para vocês vai aparecer só Next, vocês vão marcar também. Não vai ter mais nada para fazer, e assim já instalou. Então, nosso Node e nosso VS Code já está instalado. E agora o que nos resta é instalar o Champ. Vou clicar com o botão direito no Champ, marcar como administrador. Vai aparecer essa tela aqui de controle de novo. Vou marcar que sim. Aparecer esse OK aqui. Vou marcar também que sim. E aqui eu só preciso marcar Next, Next, Next também. Next outra vez. E Next. E pronto. Agora aqui vai carregar essa instalação. Isso que demora uns minutinhos. Normalmente essa ferramenta é a que mais demora. Quando ele instala, nós vamos fazer alguns comandos no prompt de comando. No caso aqui nós vamos clicar nessa bandeirinha do Windows e vamos digitar o comando cmd. Esse comando cmd ele vai abrir um terminal de comando do Windows para nós podermos verificarmos se o nosso Node.js está devidamente instalado e configurado na máquina. Então vai aparecer aqui essa opção do prompt de comando, eu vou marcar, dando um clique e vai abrir aqui para nós. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou configurar essa fonte para que fique melhor visível. Vou colocar na tamanho 28. Pronto, agora ficou bem grande. Aí eu vou dimensionar minha janela aqui para ficar mais interessante um pouquinho. Nós conseguimos ver aqui a instalação do Champ enquanto nós executamos o comando aqui. Então vou digitar o comando node -version. E já mostrou aqui quando é a versão do Node instalado na máquina, que é a versão 21. Uma vez que esse Node já está instalado na versão 21, o meu Node já está devidamente instalado e configurado. Então posso fechar meu prompt de comando e eu posso abrir o nosso VS Code para ir adiantando enquanto o nosso Champ aqui termina de fazer a instalação. Então eu vou dar 2 cliques nesse VS Code.
Dando 2 cliques no VS Code, essa aqui vai ser a nossa tela de início e eu vou marcar essa opção aqui de plugins. No caso aqui, como o VS Code já estava já em uso, eu tenho que instalar daqui alguns 5 plugins. Eu poderia desinstalar um a um e mostrar instalando novamente, mas eu acredito que não vai ser necessário. Uma vez que vocês têm aqui, ó, esse extension, vocês vão digitar os plugins que eu tenho aqui. No caso, eu estou utilizando esse Color White, esse Color Range Color, ele serve para pegar e mostrar as cores das quando nós estivermos digitando algum código referente a cores. O outro que eu utilizo bastante é o Drácula, no caso também já está instalado. E o outro que vocês podem ver que está instalado aqui é o Live Server. Esse Live Server é para carregar as páginas automaticamente quando nós estamos fazendo algum código referente a HTML. E o outro que também utilizamos bastante é o Material Icons. Esse Material Icon, ele serve para pegar e deixar as pastas com as cores bem bonitinhas. Então, uma vez que nós temos também nossos plugins também já instalados e configurados, nós vamos pegar e configurar o esquema de pasta que quando nós pegamos e digitamos alguma coisa aqui, ele esconde as pastas. Então, vou clicar na área de trabalho, vou criar uma pasta nova para fazer um teste. Vou clicar em selecionar. E agora eu vou mostrar de novo como funciona isso. Vou abrir o VS Code, memorizou o caminho da pasta, então eu vim aqui em File, vou clicar nessa opção assim, Close Folder. Aqui vai ficar com a página fechada e vai perguntar se realmente nós devemos fornecer ou autorizar fazer alterações dessas pastas. Então vou marcar aqui sim. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui e vou marcar essa opção de Close Folder. Aqui ele vai fechar essa pasta. Tem várias formas de carregar uma pasta para dentro do nosso VS Code, ou seja, do projeto inicial. Posso tanto vir aqui no Open Folder, selecionar qual que é a pasta que eu quero carregar. No caso, posso marcar de trabalho. Eu tenho aqui minha pasta de teste. Aí, no caso que ele selecionou a pasta novamente. Eu posso vir aqui em File, Close Folder. Eu posso também clicar em Restaurar. Clicando em Restaurar, eu posso arrastar a pastinha para dentro do meu VS Code. Fazendo isso, ele vai carregar também esse diretório, nós podemos continuar trabalhando aqui nos projetos. Outra coisa que é importante pegar e falar é sobre uma coisa que é muito interessante, que é o esquema de digitar aqui nas pastas. Por exemplo, vou digitar aqui app, eu criei uma pasta chamada app, agora eu vou criar uma outra pasta chamada CSS. O que acontece? Ele deixou desse jeito aqui, ó, inline, deixou em uma linha só, mostrando quebra de pasta. Para resolver esse negócio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o atalho Ctrl, vírgula. Esse Ctrl, vírgula vai abrir essa opção de configurações. Se para vocês não conseguirem achar esse atalho de Ctrl, vírgula, vocês podem vir em File, pode vir aqui nessa opção de Preferências, e tem essa opção aqui de Settings, e vai mostrar exatamente o Ctrl mais a vírgula. Marcando essa opção, eu posso vir aqui e mexer em duas coisas que é importante. Primeiro é no Minimap, quando eu digito aqui Min, ele já vai mostrar aqui para mim algumas configurações. Se eu vir aqui e apagar esse min e colocar esse map, ele vai mostrar a configuração do mapa. Aqui está mostrando que é o Ctrl, Mi Map is Show. Preciso marcar essa opção para não ficar mostrando o mapa. Esse mapa acaba atrapalhando um pouquinho nossas configurações. Além disso, eu posso pegar e clicar nessa opçãozinha aqui em cima. Nessa opçãozinha aqui em cima, ele vai abrir para a gente um arquivo de configuração do JSON. Marque essa opção. E aqui no final dessa última linha, eu vou colocar aqui um vírgula, e vou abrir aqui um aspas duplas, e vou digitar o comando explorer.compact, e que vai mostrar é explorer.compactFolder. Essa opção, eu vou dar um Enter, e vai marcar como true, mas na verdade nós precisamos colocar ela como false. Já mostrou aqui a opção de false, eu vou apagar esse aqui, e marquei como false, eu posso só clicar aqui para ele salvar, ou então posso dar um Ctrl S. No caso, eu vou dar um Ctrl S, eu vou clicar em fechar, cliquei em fechar, e agora aqui minha pasta, quando eu colocar mais uma pasta aqui, por exemplo, colocar uma pasta chamada JS, ele não está mais inline, agora ele está quebrando bonitinho. Agora está funcionando nosso esquema de pasta, e nosso VS Code já está configurado e instalado. Nosso champ já está finalizando aqui o processo de instalação, para nós podermos começar. Então eu vou voltar aqui nas minhas extensões, vou clicar aqui no material, vou achar aqui para vocês verem, ó. Clicar aqui nas minhas extensões, vou clicar nessa opção Material Icon Themes, vou clicar nessa opção Set Icon Themes. Quando eu fazer isso aqui, eu vou marcar aqui, ó, essa opção de Material Icon Themes. Uma vez que eu marquei, eu posso ver aqui que já mudou para nós o nosso esquema de cores das pastas.
Nossas pastas estão configuradas e está funcionando as opções de ícone das pastas. Então posso fechar meu VS Code. Agora aqui já está mostrando que terminou de instalar o Champ. Eu posso só marcar em Finish, vai abrir automaticamente o painel. Marquei essa opção de Finish e agora aqui eu vou startar tanto o Apache quanto o MySQL. Eles que são importantes para pegar e fazer a administração do nosso MySQL sem ter que utilizar o prompt comando. Então posso fechar aqui agora no Xzinho, abrir meu navegador, digitar o comando localhost e dar um Enter. Agora que ele já abriu para nós aqui no dashboard, eu posso clicar nessa opção PHP mais de mim e fazer o teste se realmente eu consigo criar um banco de dados. Se eu conseguir criar um banco de dados, então nosso objetivo de instalação e teste das nossas principais ferramentas foram concluídos. Então posso tanto clicar nessa opção de novo, quanto nessa opção aqui banco de dados. Qualquer um desses dois aqui vai me possibilitar criar nosso primeiro banco de dados. Vou clicar aqui em novo, vou digitar assim, banco, escola. Então, esse aqui vai ser um banco de dados de uma escola. Eu vou clicar em criar. Uma vez que eu clico em criar, ele vai me perguntar se eu desejo criar uma tabela inicial. Eu poderia criar uma tabela, só que não é o foco agora do momento. O momento era só mostrar se está criando um banco de dados. Então ele criou. Uma vez que ele criou esse banco de dados, eu posso clicar nesse banco de dados aqui também e marcar essa opção de operações. Eu posso também excluir esse banco de dados caso eu não queira utilizá-lo. Vou clicar em excluir, vou dar um OK. Então nós já testamos, nós criamos o banco de dados, deletamos o banco de dados, instalamos as nossas ferramentas necessárias para prosseguir no nosso curso. Eu me chamo Sebastião Rodrigo e vamos desenvolver nessa videoaula uma API utilizando o JSON Server e como ferramenta de desenvolvimento nós vamos estar utilizando o Insomnia, está abrindo aqui, Insomnia. Vou deixar esse link também na descrição do vídeo, tanto o Insomnia quanto o VS Code. Vai ser as duas únicas ferramentas que nós vamos estar utilizando nesse vídeo. Tanto o Insomnia como o VS Code são ferramentas open source, ou seja, elas são de forma gratuita o uso delas. Elas estão aqui e nós vamos iniciar nosso projeto utilizando o VS Code. Então, já que a minha ferramenta VS Code é aberta, eu vou aqui File, Open Folder. No caso aqui, eu vou utilizar minha área de trabalho para criar esse projeto novo. No caso aqui, eu vou usar meu C2 ponto. Vou colocar dentro da minha... Vou criar uma pasta aqui chamada aqui, ó, API JSON 2023. Criar essa pasta, vou selecionar essa pasta. Agora aqui com o meu VS Code, o que eu vou fazer? Vou abrir meu terminal. E vou dar o nosso comando npm init-y. Uma vez ele vai criar o nosso package.json, que é a nossa biblioteca para desenvolvimento. Depois dele criado, eu vou fazer o seguinte, vou dar o comando npm i e vou colocar o nome da minha biblioteca. Essa minha biblioteca chama JSON-server. Uma vez que ele vai instalar essa biblioteca JSON-server, vai ficar disponível para pegar e utilizar. Nós vamos começar configurando a nossa pasta de desenvolvimento. Pronto, uma vez que nosso JSON Server foi instalado, o que nós vamos precisar? No diretório raiz, eu vou precisar de criar uma pasta chamada Data. Dentro desse diretório chamado Data, eu vou precisar de criar um arquivo chamado db.json. Esse arquivo aqui, esse nome é um nome que o JSON consegue reconhecer automaticamente sem ter que fazer configuração nenhuma. Após isso, eu vou ter que abrir um arquivo, vou ter que abrir essas chaves aqui. Depois dessas chaves, eu vou colocar o nome da minha coleção de dados. No caso aqui, vou colocar aqui uma coleção de dados chamada produtos. E aqui dentro dessa coleção de dados produtos, eu vou pegar e vou abrir chaves de novo. Aqui vai abrir um colchete, porque como vai ser vários produtos, eu vou precisar de abrir esse colchete e passar aqui essas chaves. Então já tenho meus produtos e dentro de produtos eu tenho essas chaves. Dentro dessas chaves aqui sim, eu vou colocar aqui meus dados. No caso aqui, eu vou começar aqui com ID, e esse ID eu vou inicializar com o número 1, vou colocar um vírgula, depois eu vou passar assim o nome desse produto, vou colocar esse 2 pontos aqui de novo, e vou colocar o nome do produto. Vamos colocar aqui exemplo notebook 1, e aqui eu vou passar uma vírgula, vou abrir de novo chaves, vou abrir de novo aspas, e vou colocar valor do produto. Vou colocar de novo meus 2 pontos e vou colocar o valor do meu produto. Esse produto aqui vai ter um valor de 2.000. Vou copiar e colar mais 3 vezes e na última linha eu vou tirar a vírgula. Então esse notebook 2 aqui vai custar 3.000 e esse notebook 3 aqui vai custar 4.000. 3.000, 4.000. Eu tenho 3 notebooks. E aqui eu vou passar número 2, número 3. Isso aqui é o suficiente para simular a nossa API de banco de dados, como se nós tivéssemos um banco de dados, como se nós tivéssemos a nossa tabela. Então, aqui no caso é a nossa tabela de produtos. Então, eu tenho um ID, eu tenho um nome e tenho um valor. Depois dessas informações, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o nosso JSON Server.
Então, eu vou vir aqui em packed.json. Nesse script aqui, eu vou colocar o nome de API e vou mudar aqui essa URL aqui inteira. Eu vou precisar de mudar essa URL. Para quê? Para que nós possamos passar exatamente a flag do JSON Server. Essa flag do JSON Server é muito simples. Como estou dizendo, então essa flag do JSON Server, ela é muito simples. Eu só preciso passar o comando JSON, tracinho server, --wat data barra db.json. Então, se vocês olharem aqui e ficarem atentos, eu estou passando exatamente o nome da minha pasta que eu criei aqui em cima, e dentro da minha pasta tem o arquivo db.json. Feito isso, eu só preciso fechar aqui. Fechei. Já que eu estou dentro da minha pasta, dentro do meu diretório, né, que eu criei aqui, ó, API underline JSON underline 2023, vou dar aqui um dir, só para nós conferirmos, nós temos realmente esse data, nós temos o node modules, então é isso aqui mesmo. Então, o que eu vou precisar de fazer aqui? Dar o comando npm run API, visto que o meu script do JSON aqui, ó, meu script aqui, exatamente API. Como eu coloquei API, eu vou colocar API aqui, npm run API. Vou dar um enter aqui. Como não vou mais precisar disso aqui, não vou mais precisar disso aqui, vou fechar e vou mostrar aqui. E aqui já mostra aqui a carinha do nosso JSON fazendo hi, passando aqui qual que é nosso endpoint. Nosso endpoint é esse daqui, localhost 2.3000/produtos. E aqui eu tenho mostrar de novo aqui, né, que eu tenho só um home, eu tenho só esse endpoint aqui principal e tenho só esse daqui. Se eu criasse mais endpoints, né, mais endpoints, poderia vir aqui, vamos criar mais um endpoint aqui para fazer um teste. Vou criar, além desses produtos, eu vou copiar esses produtos aqui, só para fazer um teste aqui, mostrar como funciona. Vou colar. Só que esse daqui não vai ser produtos, esse daqui vai ser o clientes. Aqui eu vou ter o nome do cliente e vou ter os dados do cliente. Vamos supor aqui, ó, Aline Silva, aqui vamos colocar aqui Beto Oliveira, vamos colocar aqui um Matheus Souza. E aqui no lugar de colocar o valor, vamos colocar e-mail. E aqui nós vamos mudar de 2000 para, no lugar de 2000 vai ser um e-mail asilva@gmail.com. E esse daqui vai ser o e-mail oliveira@terra.com. E aqui nós vamos passar o msouza@hotmail.com. Aqui eu preciso ter o nome das mesmas chaves e eu posso deixar assim alinhadinho para ficar mais bonitinho, mais fácil de conferir. Então nós temos dois endpoints agora diferentes, nós temos o produto e nós temos o cliente. Agora o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar simplesmente de salvar. Eu salvei, ele já mostrou aqui o novo endpoint, então no caso agora eu tenho dois endpoints, eu tenho de produtos e tenho um produto endpoint também de clientes. Então o nosso VS Code era só isso mesmo, vou fechar esse aqui por enquanto, era só isso mesmo, olha o tanto ficou simples, nós criamos simplesmente um arquivo e viemos aqui no packed.json e configuramos aqui nosso script de execução, que é esse JSON Server --wat, nome da pasta e o nome do arquivo que nós criamos. Fechei isso aqui, vou fechar isso aqui também, vou fazer isso aqui, e aqui eu vou abrir de novo o meu terminal. Meu terminal ainda está rodando aqui. Uma vez que meu terminal está rodando, nós podemos partir para o nosso Insomnia. Muito bem, uma vez que nosso Insomnia já está aberto, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa casinha aqui, vou clicar para adicionar uma nova coleção, vou colocar aqui, ó, Request Collection, e aqui eu posso dar o nome da minha coleção. Vou colocar aqui o nome aqui, JSON API. Vou dar um Enter. Uma vez que o meu Insomnia está aberto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha primeira rota. No caso aqui, eu vou clicar no mais, vou clicar no Request, e aqui eu vou colocar o nome do primeiro request. Esse primeiro request, eu vou passar o nome dele de... Vou clicar nessa setinha aqui do lado, e vou colocar o nome dele de listar, que vai listar todos os dados que vem da minha API. Vou pegar e vou clicar de novo no maisinho, vou clicar nesse HTTP request, vou clicar em cima desse HTTP request e vou renomear e vou passar o nome dele de deletar. Então, tenho o listar, vou colocar tudo maiúsculo, ficar bonitinho, né? Então, tenho o listar, eu tenho o deletar, eu vou criar um próximo. Esse outro próximo, eu vou chamar ele de alterar. E depois eu vou ter mais um, que eu vou chamar de listar por ID. Coloca assim, ó, listar, underline, código. Eu posso listar também um pelo código. Eu posso criar mais... Eu tenho listar por código, eu tenho alterar, tenho alterar, tenho listar pelo código, eu tenho alterar, eu tenho deletar, eu tenho listar todos. Então tá faltando de atualizar. Vou criar mais um, vou marcar a opção aqui, vou colocar assim, atualizar. Pronto. Agora eu vou mudar os métodos, né? Então, alterar, nós vamos utilizar aqui o put. O listar, nós vamos utilizar o get mesmo. Alterar é o put. Vou alterar. E esse atualizar é a mesma coisa. Então, vou fazer o seguinte, vou apagar esse alterar aqui.
Então vamos lá, nós temos nosso atualizar, nós temos nosso listar por código, nós temos nosso deletar e nós temos listar todos. Faltou então agora o cadastrar. New request, vou vir aqui e vou alterar esse nome e vou colocar assim, cadastrar. Pronto, agora o cadastrar, nós vamos utilizar o método post. O deletar, nós vamos usar o método delete. E o listar realmente é um get. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro que nós vamos fazer, que vai ser o mais simples, vai ser o listar. Assim, ó, localhost, barra localhost 3000 barra produtos. Esse endereço, pessoal, tem que ser exatamente o que nós passamos na nossa API. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar no VS Code e dar uma olhada. Voltando no VS Code aqui, vocês vão ver exatamente o endereço da nossa API. Então, uma vez que nós já conferimos, podemos voltar aqui no nosso Insomnia. E no nosso Insomnia, nós já temos aqui nossa listagem completa e nossos produtos já estão aqui. O Listaf está funcionando. Então, vou copiar essa URL que eu vou utilizar também no cadastrar. Colei aqui no cadastrar e o que vai mudar vai ser no body. Esse body eu tenho que passar aqui um JSON e aqui eu tenho que passar exatamente como que nós escrevemos na nossa API lá no VS Code. Então aqui eu vou passar aqui um produtos, colocar dois pontos, na verdade não é dois produtos não, vou passar o nome do produto, que eu já estou no endpoint aqui, produtos, então eu tenho que passar o nome do produto, e aqui eu vou colocar o que eu vou colocar de nome do produto. Aqui eu vou colocar um valor do produto, colocar dois pontos, aqui eu vou fechar aqui. Se tiver alguma dúvida, nós podemos voltar aqui no VS Code e dar uma olhada aqui, ó, exatamente nesse JSON. Quando eu olho aqui no meu JSON aqui, vou mudar aqui um pouco a tela, e aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o nome, eu tenho o valor, então passei só o nome e o valor. Esse ID não é obrigado a passar, tá? Nessa condição. Vamos voltar aqui no nosso Insomnia. Então, passar o nome. Vamos colocar aqui Smart 55. E aqui vamos colocar o valor. Esse valor TV Smart 55 eu posso colocar tanto entre aspas quanto fora das aspas, tá? Vamos colocar aqui um valor de 3.000 para essa televisão. Vamos dar um send. Quando eu passei um send, ele mostrou que foi gravado com sucesso. Como eu já fiz o meu listar, e está mostrando também o ID 4. Como eu já fiz o meu listar, você pode ver que a nossa televisão vai estar aqui assim que nós reiniciarmos o nosso servidor. Ó, já está aqui. Então, eu cliquei no listar, cliquei no send de novo, ele listou duas vezes. Aí sim, eu tenho a televisão no ID 4, eu tenho o ID 3, ID 2, ID 1. Então vamos pegar e fazer exatamente esse esse listar por código. Eu vou copiei lá aquele endereço, vou passar aqui e vou colocar o ID 1, colocar o send de novo. Ele mostrou esse ID 1. Se eu vim aqui colocar o ID 4, colocar o send de novo e mostrou o ID 4. Não precisa de passar nada no body, tá? Aqui na questão nós usamos no body. Então vamos passar para o próximo, que vai ser atualizar. E se atualizar, o endpoint também não muda. O que muda é que eu preciso passar um JSON. E aqui eu vou passar exatamente o que eu vou querer pegar e atualizar. Aqui eu vou precisar passar barra 1, que vai ser o nome que eu quero atualizar. E vou colocar aqui um nome bem diferente, fazer esse nome. E aqui vamos colocar assim, notebook 2023. E vou colocar aqui um valor. Aqui não é valor não, aqui é vírgula. E aqui embaixo eu vou passar o valor. E nesse valor, vou colocar aqui um valor sim legal para ter um notebook em 2023, R$7.000. Dá para comprar um notebook excelente. Então vou vir aqui e tem que passar também. Não vou precisar de passar o ID. O ID eu passo aqui em cima na URL. Vou clicar no send. E aqui ele mostrou que ele alterou com sucesso. Aqui mostra o status 200. Se eu clicar aqui no listar, ele vai mostrar para mim que eu tenho exatamente esse notebook 2023 no valor de 7.000, que é o ID 1. Se eu vim aqui dar aqui um listar código e passar o ID 1, nós vamos ver exatamente ele, tá listando aqui certinho. Então, o que está faltando aqui? Já fiz o cadastrar, já fiz o atualizar, eu fiz o listar pelo código. Tá faltando somente o deletar. Para o deletar, eu vou copiar esse. Eu posso só copiar o atualizar, seria mais simples ainda. Eu venho aqui no atualizar, vou copiar esse endpoint. Vou vir aqui no atualizar. Vou vir aqui no deletar. Vou vir aqui no atualizar. Vou copiar esse endpoint e vou clicar no deletar e vou colar essa URL. Eu não preciso de passar um body. Aqui não tem nenhum tipo de autorização para isso. Vou clicar aqui no send. Quando eu fiz isso, ele retornou um status 200, mostrando que já está excluído. Se eu vir aqui listar e clicar um send de novo, ele vai mostrar que realmente ele excluiu. Então, nesse vídeo, o que nós conhecemos? As principais funções para a utilização de uma API. Essa API nós utilizamos o tempo todinho para fazer requisições web, utilizando tanto o JSON quanto o Axios. Nós utilizamos também o Fetch API. Então, essa API faz, sim, de grande importância quando estamos desenvolvendo aplicações web, onde nós precisamos de testar endpoints se realmente nosso front-end, se o nosso mobile já está preparado para chegar com requisições de uma API. Então, qual foi
Então, qual foi o interesse desse vídeo? Então, vamos fazer um resumo desse vídeo. Nós criamos nosso cadastrar, nós criamos nosso atualizar, nós criamos nosso listar pelo código, nós criamos um deletar e nós criamos um listar. Esse vídeo era simplesmente para elucidar a necessidade, o desejo de estar desenvolvendo uma API que seja bem simples, onde nós precisamos de criar aqueles métodos estressantes que demora bastante, sabe? Nós podemos também desenvolver essa mesma API utilizando o Spring, utilizando o Prisma, utilizando vários ORMs aí na praça que ajuda muito. Mas utilizando o JSON Server é uma forma mais simples ainda de passar a ideia de uma API de forma rápida e desenrolada. E vamos começar agora a desenvolver uma aplicação do zero absoluto utilizando o Spring Boot. Nós vamos passar pela etapa de configuração do nosso JDK, do nosso VS Code e vamos construir uma API do zero. Nesse vídeo, para quem já tem algum tipo de experiência, já tem as ferramentas instaladas, eu estou deixando embaixo no link o link de todas as partes do nosso projeto previamente mapeadas. E abrir ele, caso ele abrir aqui automaticamente, vou desmarcar as opções, vou desmarcar essa opção. E que ele pergunta sobre um esquema de cor, esse tipo de coisa. Nós não vamos mexer aqui, porque nós vamos usar alguns plugins. E o primeiro plugin que eu quero instalar aqui é o material icon. Esse material icon aqui é muito importante, muito legal. Ele ajuda demais o visual das pastas. Então vou clicar para instalar ele. O próximo plugin que eu vou instalar é o Tab9. Quando digitar Tab, ele aparece Tab9. É um serviço de inteligência artificial, então ele fica memorizando tudo que nós digitamos e nos ajuda no dia a dia. Então ele é muito importante também. O próximo que eu vou instalar é um de cor. Então eu vou colocar assim só Color. Aí vai aparecer aqui o nome de vários. Esse aqui é um dos principais, então eu vou instalar ele também. Vai falar assim que esse Tab9 solicita um login, esse tipo de coisa, mas não é obrigatório. Vou clicar em cancelar, porque eu não vou chegar a fazer login. Aqui está pedindo para acertar o material icon. Vou colocar para aceitar. Eu vou usar aqui também um outro plugin do Drácula. Já ficou até antigo, né? Mas o Drácula ainda usa até hoje. É um dos mais utilizados na web, tenho certeza. Vou marcar aqui a opção, ele vai instalar, já está setando. Aí tem duas opções, tem esse soft e tem aquele outro também. Eu já tá aqui Drácula, então se eu vir aqui nos meus plugins, eu consigo modificar, que é o set themes, eu consigo vir aqui no Drácula. Set themes eu consigo vir aqui nesse soft, então ele consegue fazer essa modificação. Então uma vez que o meu timeline está instalado, eu instalei algumas extensões poucas aqui, posso instalar também minha extensão do Java. Então se eu vim aqui digitar Java, o ideal é que nós instalamos esse package stations, que já vem já com 6 extensões as mais utilizadas. Então eu vou pegar e vou instalar e vou instalar também esse initialize, mas eu vou instalar esse daqui primeiro. Vamos deixar instalar. Esse package de extensão é muito importante. Se eu não me engano, ele não tem essa opção aqui do Spring Initialize. Eu vou clicar aqui, ele está lá por fora. Quando ele instala aí, tem um Spring Dashboard. Então ele está assim, ó, Spring. Vai aparecer todos que tem do Spring. Me dá aqui a opção do Spring Dashboard. Eu vou clicar também para ele instalar Spring Dashboard. Fazendo isso aí, vai ter finalizados nossos principais plugins, que são os mais utilizados no dia a dia. Também está instalando. Então é isso, pessoal. Isso daqui é a utilização, tanto a instalação do VS Code quanto a utilização dos principais plugins. Tem mais esses plugins aqui que nós podemos utilizar com o tempo, mas eu vou deixar para a próxima aula que nós vamos conferir. Então assim nós finalizamos a nossa instalação do nosso VS Code e configuração dos principais plugins utilizados no dia a dia. Uma vez que nós temos o nosso VS Code instalado e configurado, vamos começar a configurar nosso Java JDK. Kit de desenvolvimento para desenvolvedores, onde nos possibilita a criar aplicações Java. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Esse é o link da descrição do vídeo. Ele serve para pegar e fazer as nossas configurações do Java. A mais nova nesse momento que eu estou gravando é a versão 21. Eu já gravei vídeos também na versão 17, nas versões 1.8, mas para essa aplicação eu já testei que eu sei que vai rodar todos os requisitos a partir da versão 17. E vou baixar aqui a versão mais atual possível. No nosso caso, nós utilizamos o Windows 64 bits. Para quem tem Mac, vai baixar a versão do Mac. Quem tem Linux, vai baixar a versão do Linux. Aqui, eu já cliquei aqui nessa versão zip, eu já baixei. Então, se eu clicar aqui e vir aqui na área de trabalho, clicar aqui em Downloads, eu vou poder copiar esse arquivo, vou dar um Ctrl C nele, vou clicar no C2 ponto e vou achar a pasta arquivo de programas. Eu dou clique na arquivo de programas, eu vou achar a pasta Java. Vou entrar nessa pasta Java e vou colar aqui, dando um Ctrl C. Vou apagar essa versão anterior aqui, eu usei para pegar e fazer um teste. Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em extrair aqui. É pedir para confirmar se realmente eu desejo pegar e extrair. Eu vou dizer que sim. Ele vai estar extraindo aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui na pasta e vou copiar esse endereço aqui, que é o endereço de URL. Feito isso, eu vou vir no meu menu iniciar e vou digitar vari. Já aparece aqui a opção
opção editar as variáveis de ambiente do sistema. Essas variáveis de ambiente do sistema, para que serve? Ela serve para pegar e memorizar alguns caminhos referentes à hora da execução dos nossos programas. Então, vou abrir aqui e vai abrir para nós dessa forma aqui. Aqui tem várias guias. Tem a guia nome do computador, tem um guia de hardware. Nós vamos acessar essa parte aqui, ó, avançado. No avançado, nós vamos clicar na opção variáveis de ambiente. Aqui tem muitas formas de configurar. Nós podemos configurar tanto utilizando o Java Home, que é da forma que a documentação orienta, ou podemos também configurar de uma forma mais simples. A mais simples é clicar aqui nessa opção de path, clicar em editar, criar um novo, aí eu colo aquele endereço e coloco um /bin. Dessa forma aqui, ó, passando esse /bin e colocando um OK, já estaria configurado. Só clicar OK, configurou. Porém, nós costumamos configurar da seguinte forma: nós clicamos de novo, damos um nome para a variável no nosso ambiente, no caso Java Home, eu coloquei número 1, porque o Java Home já tem. E aqui embaixo eu coloco com Ctrl V e aqui ele já pegou já nosso nome de referência. Eu estaria colocando OK, eu teria que vir aqui na variável path, esse path aqui, ó, teria que passar nesse path, clicar em editar, aí eu voltaria aqui e criaria, vou apagar esse aqui que nós não utilizamos, foi só para teste, criaria um novo, e aqui eu colocaria o sinal de %, Java, underline home, poderia ser, como eu coloquei 1, né, Java, underline home, que eu coloquei o número 1, aqui eu coloco % de novo, eu teria que colocar o /bin. Dessa forma aqui estaria configurado, se acaso eu utilizei a opção de usar o nome de variável de ambiente, mas se acaso já utilizamos já no path, não precisaria disso aqui. Então vou cancelar isso aqui que eu não vou usar, como já está configurado. Agora eu preciso testar se realmente estou apto para pegar e começar a programar com Java. Para poder começar a programar com Java, eu preciso exatamente desse JDK. Agora eu vou vir aqui, desse ponto, abrir o prompt de comando. Abrindo esse prompt de comando aqui, eu vou digitar o comando para testar se o meu Java está funcionando na minha máquina. Eu vou usar o comando Java -version. Esse comando Java -version, ele vai mostrar a versão que está instalada na minha máquina. No caso aqui, eu estou utilizando a versão 21. Se vocês tiverem já na máquina de vocês instalado e quiser fazer um teste antes de pegar e começar esse vídeo, se vocês testar aqui Java -version, se a máquina de vocês já responder aqui um OpenJDK na versão 17, versão 19 ou na versão 20, não precisa fazer essa configuração de variável de ambiente. Então é muito importante pegar e olhar esse vídeo certinho desde o início, porque se isso aqui não estiver configurado certo, nós não vamos conseguir rodar nosso projeto. Depois disso, nós vamos precisar do VS Code. Esse VS Code, ele é tão importante para o front-end quanto o back-end. Nós vamos utilizar ele para os dois lados. No caso, eu já utilizei bastante IntelliJ, já usei alguns outros também, só que esse VS Code, ele facilita muito que eu consigo desenvolver tanto o front-end quanto o back-end, e acaba sendo o mais utilizado hoje no mundo. Então, eu vou estar utilizando esse VS Code. Então, feito isso, nós já temos já nosso Java configurado, nós já temos já nosso VS Code configurado. Se vocês não têm o VS Code, é só baixar, mostrei o link lá, vou deixar o link também na descrição, vou até pegar logo aqui, ó, VS Code, Downloads, vou copiar esse link aqui e vou colocar na descrição do vídeo. No caso, eu vou colocar a versão para Windows, mas também tem a versão para Linux, a versão para Mac. Vou deixar essa página aqui, eu vou copiar lá na descrição do vídeo, porque aqui vocês podem selecionar tanto a versão para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Aí é só Next, Finish, não tem segredo nenhum. Muito bem, então vamos começar nosso vídeo de introdução ao Java Spring Boot. Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir nosso Google e no Google nós vamos digitar Spring Initialize. Então nós vamos utilizar essa primeira opção aqui, do Spring Initialize. E aqui nós vamos pegar e vamos criar o nosso projeto. Então vou selecionar a versão Maven, eu tenho que a versão da linguagem, nós vamos utilizar o Java. E aqui eu vou utilizar o mais atual nos dias de hoje. O mais atual hoje é a versão 3.2.1. Mas para quem estiver utilizando a versão 3.1.7, não tem problema nenhum. Aqui nós podemos utilizar tanto o Java na versão 17 quanto o Java na versão 21. No meu caso aqui eu vou usar na versão 21, mas eu também tenho um vídeo gravado onde eu utilizei a versão 20. Não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu vou passar o nome do meu projeto. No caso, eu vou colocar aqui Udemy, vou colocar aqui esse treinamentos. Esse até Fighter ID é o nome que vai aparecer no meu projeto lá dentro da projeto Java. Vou colocar assim, ó, Java Spring. E aqui, essa descrição não é obrigatória, eu posso tanto deixar em branco quanto posso colocar alguma coisa. E aqui eu posso começar adicionando nossas dependências. E aqui também eu consigo mudar do tema escuro para o tema claro. Adicionar aqui as dependências que nós vamos utilizar. Vamos começar sempre com Java. Então, do Java, vamos colocar o Java JPA. Vamos colocar o Java Web. Só colocar o Web aqui, ó, Java Web. Vamos colocar o DevTools. Quando eu coloco Dev, já aparece para mim DevTools. Vamos estar utilizando também o Lombok. Esse Lombok aqui para não ter que usar gets e sets construtores. Depois nós vamos falar sobre isso. Vou
Clique aqui de novo e vou estar também colocando validation. Vamos também explicar e utilizar o validation. Vamos colocar também nosso drive de conexão. No caso, nós podemos utilizar tanto o MySQL quanto o Postgres. No caso do treinamento, eu vou estar utilizando o MySQL, mas se precisar e quiser e tiver alguma dúvida, eu posso também estar gravando a parte do Postgres. Então, aqui são as principais tecnologias que eu costumo utilizar no dia a dia. Java JPA, Java Web, Java Spring Boot, Lombok, Validation, MySQL. Uma vez que eu seleciono essas tecnologias, eu preciso clicar no Explorer para eu poder estar olhando aqui como ficou. Já olhei aqui, vou clicar em Close para fechar. Vou marcar nessa opção Generate. Gerou, ele vai baixar para mim na pasta Downloads. Ele baixou aqui, eu vou recortar e vou vir na minha pasta aqui do computador. Vou colocar no C2 ponto. Eu tenho uma pasta chamada Dev e vou colocar aqui projeto underline inicial. Projeto underline inicial. Vou pegar e vou colar ele aqui. E aqui eu vou descompactar. Descompactei meu projeto. Eu vou dar dois cliques aqui. Vou abrir ele aqui. E tá com o nome de Java Spring, né? Então vou clicar aqui e vou abrir com o VS Code. Para quem não tiver o VS Code instalado, eu mostro alguns vídeos anteriormente como que faz para instalar o VS Code. Vou abrir aqui esse projeto. Uma vez que eu estou com o projeto aberto, vou aumentar aqui um zoom para podermos ver melhor. Eu vou precisar de algumas extensões que é importante para estar utilizando o Java Spring. No meu caso aqui, eu já tenho instalado o Java Spring Dashboard, mas para quem não tem instalado no computador, clique em extensões e digita aqui Java Spring. Java. Faço isso, ele aparece para mim várias coisas aqui do Java. Então aqui o meu já tem instalado, que já é Java Initialize. Eu instalei também esse Package Extension, instalei também o Spring Boot, esse outro Package Station, também instalei esse outro Java Spring Boot mais Package Station. Essas aqui são as extensões que eu estou utilizando. Uma vez que ele está pronto aqui instalado, aí eu preciso mexer com algumas configurações. O ideal é que nós venhamos aqui nesse resource e configuramos também esse application.properties. E dentro desse application.properties é onde vai estar nossa conexão MySQL ou então Postgres, caso alguém estiver utilizando Postgres ou algumas outras configurações de banco de dados. Uma vez que nós inicializamos nosso projeto, nós podemos verificar qual a versão do Java que está rodando no nosso VS Code. Terminal, New Terminal. Aqui nessa opção de New Terminal, eu vou usar o comando Java -version. Esse comando Java -version serve para me pegar e verificar qual é a versão do Java que eu tenho instalado na minha máquina. Então eu vou dar um Enter e aqui ele está mostrando que a minha versão do Java é a versão 21. Então se nós não tivermos a versão do Java adequada com o projeto aqui, vou dar dois cliques aqui nesse ponto, onde vai estar mostrando aqui que a minha versão do Java é a versão Java 21. Então, se isso aqui não bater com a versão do Java que nós temos na máquina, certeza que vai dar erro. Então, se vocês estiverem com o projeto e o seu Java for na versão 17, você vai mudar esse POM para a versão 17. Se acaso o seu Java for a versão 20, você vai mudar para a versão 20. Então, isso aqui vai evitar de dar erro inicial no seu Java Application. Uma vez que nós já pegamos e já configuramos nosso arquivo, application.properties, nós vamos pegar e vamos inicializar uma aplicação, vamos inicializar nosso champ. Se alguém não tiver o champ, eu tenho um vídeo na sequência onde que mostra a configuração do champ. Eu vou clicar aqui no Start o Apache, eu vou fazer o Start do MySQL. Uma vez que eu startei o Apache, startei o MySQL, vou voltar aqui no nosso navegador e vou digitar assim localhost. E aqui eu vou ter acesso ao meu PHP-MyAdmin. Então vou clicar aqui nessa opção PHP-MyAdmin e vou criar nosso banco de dados. Uma vez que ela abriu aqui meu PHP-MyAdmin, fechar esse aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou criar aqui uma nova base de dados. Vou colocar assim, ó, aula Spring underline boot. Aqui eu não posso colocar hífen, tá? Se eu colocar um hífen aqui, ele costuma dar erro e na hora de excluir dá um maior trabalho. Então nós sempre utilizamos essa propriedade chamada underscore. Então vou clicar em criar e já criou para mim um banco de dados com o nome de aula underline Spring Boot. Eu vou copiar esse nome aqui para ele ficar em memória e vou voltar aqui no meu application.properties. Aqui no meu application.properties eu vou estar configurando a nossa conexão. Então vamos começar a configurar nosso drive de conexão com MySQL. Começar digitando um comando chamado spring.data, aqui já aparece para mim, ó, source.url. Esse aqui vai ser a string de conexão, o nosso JDBC, .mysql, localhost, 3306 barra o nome do nosso projeto. O nosso projeto chama Aula Spring Boot. Então vou dar um Enter, e aqui vou colocar spring.datasource.user name, já apareceu já igual, vou digitar root. E o próximo vai ser o spring.datasource.password. Eu dou enter e já aparece esse igual. Se acaso vocês tiverem senha, vocês vão digitar essa senha depois desse igual. No meu caso aqui eu não coloquei senha, deixei bem simples mesmo, porque não vai ter necessidade. Aqui embaixo tem algumas coisas que é muito importante configurar. Nós temos também a opção de spring.jpa.show.sql igual true. Isso aqui para mim
exibir a instrução do SQL. Eu também tenho outra opção aqui que é muito interessante, que é o spring.jpa.hibernate. Tenho tanto da DLL, a flag create drop. Isso aqui, toda vez que eu pegar, inicializar minha aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai apagar todas as tabelas e vão recriar de novo. E também tem uma outra opção aqui que é muito interessante, só que não é o auto. Aqui nós vamos colocar o update. Nessa opção aqui de DLL update, o que ele faz? Ele faz atualização nas nossas tabelas, só que não reconstrói elas. Então eu preciso desses dois. Quando eu preciso de apagar tudo, eu uso esse daqui, vou deixar ele comentado. Quando eu preciso só atualizar, eu uso esse daqui. Então o que eu mais vou usar no primeiro instante vai ser esse daqui, onde eu vou estar apagando e vou estar recriando. Depois, quando eu terminar e tiver certeza que a minha estrutura está correta, eu vou comentar esse daqui e vou voltar para esse outro aqui, tá? Porque senão ele fica apagando o tempo todo. Então, uma vez nós configurando nosso arquivo.properties, nós estamos pronto para começar os nossos códigos Java. Então, aqui dentro, eu tenho aqui, ó, Java Spring. E aqui dentro desse Java Spring é onde eu vou começar a nossa organização de pastas. Vou criar uma pasta aqui chamada Repository, criar uma outra pasta aqui chamada Model, criar uma outra pasta aqui chamada Controllers. Então, eu vou ter essas três pastas. Eu posso deixar tudo no plural, ou posso deixar tudo também no singular. Não vai fazer muita diferença, não. O importante é saber como que nós estamos trabalhando. Então, aqui vou deixar tudo no singular mesmo. Esse aqui também vou deixar a controle também no singular mesmo. E aqui dentro nós vamos começar a construir as nossas classes de cada uma parte. A princípio é muito importante saber, quando nós criamos um model, ele vai criar para nós as nossas tabelas automaticamente, porque nós estamos utilizando esse comando ddl out. Então no próximo vídeo nós vamos estar pegando e criando nosso primeiro model e vamos estar testando a nossa primeira tabela. Vou pegar e vou dar um Ctrl mais aqui e um Ctrl mais aqui para ficar mais explícito, mas eu também vou copiar isso aqui e vou colocar na descrição do vídeo esses comandos que nós utilizamos em aula. Nós já criamos uma estrutura inicial, que é a pasta de controle, model e repouso. O primeiro que nós vamos configurar aqui vai ser a pasta de model. Aqui na pasta de model, nós vamos criar uma entidade chamada aluno.java. Essa entidade vai ser nosso primeiro código Java para elucidar como que funciona uma tabela relacionada com o Spring Boot. Então vou dar um Enter. Aqui já criou uma estrutura inicial, passando um package, e como isso aqui vai ser a nossa estrutura de entidade, ela que vai relacionar com a tabela, eu vou pegar e vou passar o @entity. Esse @entity vai falar para ele que isso aqui é uma entidade. E aqui eu vou passar o name, pegar e vou passar o nome da minha tabela. O nome dessa tabela vai chamar alunos. Antes disso, eu vou passar um @data. Esse data é do Lombok que nós instalamos lá na nossa questão das dependências. Vou dar um Enter aqui, ele vai atualizar essa dependência também. E para começar, nós vamos pegar e passar um private long id. Isso aqui vai ser nossa chave única da tabela. Nós vamos pegar e vamos configurar ela como id, passando aqui em cima um ID, ele vai importar para nós aqui esse Jakarta persistência ID. Após isso, nós vamos fazer um @generate_value. Depois desse @generate_value, nós vamos pegar e vamos abrir um parênteses, vamos passar esse strategy. Por esse strategy, eu tenho generate type e vou colocar o ponto identity. Aí ele vai criar para nós uma estrutura inicial como chave primária e vai fazer isso se tornar auto-incremente. Após isso, nós vamos pegar e vamos configurar um private, tudo minúsculo, tá? Private, string, nome. Depois disso, vamos fazer um private, string, série. Depois vamos fazer também um private, string, sexo. Depois eu quero pegar e listar esses alunos por sexo, para eu saber quantas meninas que eu tenho em sala, quantos meninos que eu tenho em sala. Após isso aqui, a minha entidade aluno está pronto. Então, já que a minha configuração com o banco de dados está pronta, já importei aqui o meu data, esse data vai substituir os gets, os sets e os construtores. Esse Lombok ele facilita demais a nossa vida quanto isso. Então, o que eu preciso fazer? Uma vez que nós já configuramos já os plugins, eu tenho aqui disponível aqui, ó, o Spring Boot Dashboard, eu vou clicar nele. Eu posso tanto inicializar com esses Spring Boot Dashboard, quanto também posso abrir no meu arquivo que é o java.application e posso clicar nesse Run aqui. Qualquer um dos dois vai dar certo. Se eu clicar nesse Run, ele funciona. Ou se eu vir aqui nesse Spring Boot Dashboard e clicar aqui, também funciona. Eu cliquei, ele vai executar. Vou só dar a opção de permitir. Ele aparece aqui para nós a tela perdida de permissão. Uma vez que eu peguei e aceitei, é que ele mostra se tem algum erro ou não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos vir aqui e vamos acessar a nossa base de dados. Qual que era o nome da nossa base de dados mesmo? Posso voltar aqui no application.properties, aula Spring Boot. Eu vou voltar aqui na base de dados e procurar esse banco chamado aula Spring Boot. Aqui, ó, aula Spring Boot. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar que já criou para nós a nossa tabela alunos. Você dá um clique nessa tabela alunos, você vai ver que nós temos o nome, nós temos série e nós temos o sexo. Se eu clicar aqui no inserir, eu posso pegar e inserir o nosso primeiro aluno. Vamos colocar o nosso primeiro aluno aqui, ó, Ana Beatriz. Vamos colocar aqui a série dela, vamos supor que seja o 7º A.
O sexo dela, vamos supor que seja só F. Vou colocar como F, poderia ser feminino, F maiúsculo, F minúsculo, tanto faz, é só um primeiro teste. Vou clicar aqui em continuar, ele inicia o nosso primeiro aluno. Vou clicar de novo aqui em inserir, cliquei em inserir, vamos colocar aqui o Carlos Eduardo, aqui vamos colocar a série também, vai ser o 7A também. E aqui o sexo vai ser um masculino, vou colocar só um M, vou clicar em continuar. Então já inseri 2 alunos. Se eu clicar aqui no nosso banco de dados, alunos, então já tenho aqui a chave 1, a chave 2, eu tenho Ana Beatriz, eu tenho o Carlos Eduardo, e eu tenho a série, e eu tenho o sexo também, tudo certinho. Então, a nossa primeira entidade que nós precisávamos fazer, utilizando o Spring Boot, ele já veio aqui e já configurou para nós a nossa tabela, e já fez todos os inserts sem ter que fazer nada, graças a esse arquivo, application.properties, onde nós pegamos e colocamos essa questão aqui. Ele vai criar uma tabela inicial. Agora, se eu precisar de fazer uma modificação, se eu precisar de vir aqui e quiser colocar uma data de cadastro, que é muito interessante, private date, pegar e vou importar esse java.util, tá? Pessoal, vamos ficar bem atentos a isso aqui, porque se vocês colocar esse java.sql, ele vai continuar dando erro, vai ficar dando erro. Então, vou marcar esse java.util. Após isso, eu vou colocar assim, ó, data, cadastro, fechar 2 pontos. Aqui, em cima, eu vou adicionar uma anotação chamada temporal. E dentro desse temporal, eu vou pegar e vou passar um temporal, aqui eu vou passar um date. Aqui ele sabe que vai adicionar um tipo date. Aí, aqui nesse cadastro, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ele recebe o new date. Fazendo dessa forma, quando eu for inserir pelo Spring, ele vai pegar e vai colocar sempre uma data automática para mim. Cadastrei, ele vai cadastrar essa data automática. Feito isso, eu salvando aqui e executando o nosso projeto ou reiniciando o nosso projeto, ele não vai conseguir atualizar a nossa tabela. Para eu poder atualizar a nossa tabela, eu vou ter que utilizar esse segundo comando que eu deixei separado aqui, ó. Eu também deixei na descrição do vídeo. Vou comentar esse de cima e vou descomentar esse de baixo. Fazendo isso aqui, ele vai apagar a nossa tabela, vai dropar lá, vai apagar. Apagando, ele vai criar nova estrutura. Uma vez que eu vou precisar também dessa data de cadastro, vai ser muito importante para nós. Após isso aqui estiver pronto, estiver funcionando, eu posso voltar aqui no meu banco de dados, posso verificar que a nossa tabela alunos agora conta com data de cadastro. Vai ser muito importante isso aqui para nós. Pronto, isso aí, eu posso pegar e partir para o nosso repository. Esse repository ele vai ser muito importante no caso da construção do controller. Então, sempre partindo da seguinte estrutura, né? Primeiro nós fazemos um model, depois do model nós fazemos um repository, depois do repository nós fazemos um controller. Então, vamos fazer nosso repository. Aqui, eu vou pegar e vou criar aqui aluno repository.java. Esse aluno repository.java, isso aqui não vai ser uma classe, isso aqui vai ser uma interface. E aqui eu vou falar que extend CRUD repository. Após ele estender o CRUD repository, eu preciso passar quem que é a minha entidade. A minha entidade chama aluno e o tipo é long. Eu preciso passar essas duas condições. E aqui ele vai pegar e pedir para importar o aluno. Tá vendo? Vou clicar aqui, ele vai importar para mim automaticamente. Aqui ele importou e aqui vou clicar aqui de novo, ele vai importar de novo automaticamente. Ele importou o aluno e falou que ele é do tipo long. Então assim, nosso repository fica pronto. É só isso aqui. O que é o nosso repository? Nosso repository é uma entidade responsável por fazer o cadastro, a deleção e os métodos de seleção automaticamente. Então se eu clicar, segurar o Ctrl e clicar aqui, ele vai abrir esse repository. Abrindo esse repository, vai mostrar todos os métodos que eles vêm já por default nele. É claro que nós podemos sobrescrever, nós podemos criar métodos novos, mas o inicial é isso aqui. O que vem inicial é isso aqui. Então nosso repository é só isso aqui mesmo. É uma coisa bem pequena mesmo, porque nós usamos métodos automáticos que vêm na nossa interface. E aí, pessoal, agora que o nosso repository está pronto, vou dar uma breve explicação sobre as dependências, que é muito importante nós criarmos. É o seguinte, como eu criei meu repository em relação ao nosso model, nós devemos saber e ter certeza que toda vez que eu criar um model, eu vou precisar de criar um repository, pois ele vai ser responsável por adicionar nossos métodos create, delete, update e put. Então o que acontece? Segue a seguinte estrutura. Primeiro eu crio um model, que é a nossa entidade de tabela. O nosso model está aqui, eu já tinha criado na aula anterior. Depois disso eu crio um repository. E o que o meu repository precisa? O meu repository precisa que eu passe um model. No caso, o nosso model é aluno. E esse long, por sua vez, é a nossa chave ID. Então se nós olharmos aqui, a nossa chave ID é um long. Então por isso eu passei um long. Muitas das vezes nós passamos essa chave ID como UUID.
Aí eu tenho que pegar e passar aqui no meu repository também como UUID. Se eu passar aqui como um big int, eu tenho que pegar e passar lá como big int também. Então esse é o segredo. Na hora de criar um repository, eu preciso sempre passar um model e passar qual que é a chave. Então eu passei nosso model e aqui eu passei a chave. Feito isso, nosso repository está pronto e nós podemos passar para a próxima etapa, que é criar um aluno controller. Bem, pessoal, agora que o nosso módulo já está pronto e nosso repositório também já está pronto, nós vamos partir para o nosso aluno controller. Abrir aqui essa pasta controller, vou clicar aqui em cima, vou clicar novo arquivo e vou digitar aluno controller.java. Uma vez que eu coloquei essa classe aluno controller, eu posso vir aqui e colocar um REST controller, ele vai importar. Eu posso colocar também aqui nossa arroba request map. Esse request map vai ser a nossa rota inicial que nós vamos ter no nosso controller. Vai ser API/alunos. Após isso aqui, eu vou ser dependente de duas coisas que nós já criamos, que é do aluno model e do aluno repository. Então, para o repository, nós vamos criar um private, aluno repository, e vamos falar que ele é um aluno repository, dessa forma. Agora, nós vamos colocar que ele vai ser um auto-wared. Isso aqui vai ser nossa injeção de dependência. Então, nossa injeção de dependência está pronta. Eu vou criar o nosso primeiro método. Nosso primeiro método que eu vou criar vai ser o nosso método post. Vai ser nosso método cadastrar, post mapping. E aqui nesse post mapping, eu vou colocar assim, /cadastrar. Após isso, eu vou colocar um public aluno. Esse public aluno é o nosso model. E aqui ele já mostra para nós que existe um aluno model. Eu vou clicar, ele importou nosso aluno model. Depois de importar nosso aluno model, eu vou colocar o nome do nosso método. Nosso método vai ser cadastrar. Passando nosso método cadastrar, eu vou pegar e vou abrir chaves, fecha chaves. E aqui dentro eu vou colocar @request body. Esse @request body aqui, ele é a marcação, a nossa anotação para pegar os dados via formulário, ou então via requisição JSON. Eu vou marcar essa opção. E aqui eu preciso passar o model. Nosso model chama aluno. E aqui eu vou passar um obj. O que vai ser esse obj? O obj vai ser o nosso objeto que nós vamos estar inserindo. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar um aluno repository. E esse aluno repository é a nossa entidade responsável pelos nossos métodos mágicos que já vem pronto. Então, eu vou usar um ponto save. Esse save aqui é a entidade responsável por salvar. Eu vou pegar e vou marcar ele e vou passar aqui o nosso obj. Passando o nosso obj, o nosso controle já sabe que ele vai fazer o cadastro através do método cadastrar e nosso repository já vem com esse método save que nós criamos. Nós criamos não, né? Que vem pronto lá no nosso repository. Assim, fica pronto o nosso método cadastrar. Uma vez que está pronto o nosso método cadastrar, nós podemos pegar e iniciar a nossa API e podemos fazer o teste se esse cadastrar está funcionando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu Insomnia aqui, eu vou criar uma pasta nova. Essa pasta eu vou colocar assim, projeto aluno. E aqui dentro dessa pasta projeto aluno, eu vou criar um get, esse método aqui, e vou mudar ele para post. E aqui dentro dessa minha pasta aluno, que eu já tenho um método, eu vou renomear, clicando no botão direito, eu vou colocar renomear, e vou colocar assim, cadastrar. Já está como método post. Agora eu vou vir aqui nesse body, vou marcar a opção JSON. Marcando a opção JSON, eu tenho que apresentar o que eu quero cadastrar. No caso aqui, nós temos então a nossa chave. Eu vou colocar primeiro, vou colocar um nome, que não é uma vírgula. Esse aqui é um ponto e vírgula, e a vírgula aqui no final. Eu tenho nome, eu tenho série, eu tenho sexo, acho que é só esses três mesmo, então esse último aqui não tem. Se nós tivermos dúvida se realmente eu preciso inserir isso, eu posso clicar aqui no VS Code, botar no nosso model e posso dar uma olhada. Eu tenho nome, série e sexo. Então são esses três nomes, são esses três itens. Então posso voltar de novo no Insomnia, nome, série e aqui o sexo. O sexo aqui vamos colocar primeiro um feminino, a série vamos colocar um sétimo A e o nome vamos colocar assim, Aline Juliana. Depois disso aqui, eu tenho que falar qual que é a rota, que é o caminho, qual que é o nosso endpoint. Vou colocar assim, http localhost 8080. Eu estou usando a porta padrão que vem no nosso Spring Boot. Mas se precisarmos mudar, normalmente nós mudamos a porta no arquivo resources. Dentro do resource nós temos aqui nosso property. Dentro desse property aqui nós precisamos passar uma flag de porta caso precisamos mudar a porta. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade e precisar de mudar a porta, então é aqui que nós mudamos a porta. E como que eu faço isso? Eu faço um server.post e passo a porta que eu quero colocar.
exemplo, 80, 90. Assim eu mudaria a porta. Mas como eu não vou precisar de mudar a porta, que a minha porta está livre, eu vou deixar a minha porta padrão, deixando isso aqui comentado para vocês saberem como que funciona. Após isso, eu posso vir aqui, clicar aqui e posso abrir a opção aqui do dashboard, aqui ó, Spring Dashboard. Ou então, eu posso também vir aqui nesse application.java spring.application e clicar no método run. Qualquer um dos dois funciona. Fazendo isso aqui, ele vai pegar e vai inicializar o nosso projeto. Se não der nenhum erro, nós podemos pegar e acessar aquela rota. Não deu nenhum erro aqui, então vou fechar esse aqui que eu não vou precisar mais. Eu vou fechar esse application. Vamos voltar para Insomnia. Vamos conferir. Aqui é barra API barra alunos, eu acho que eu coloquei no plural, barra cadastrar. Nós podemos conferir, vindo aqui no controller, uma vez que ele é responsável pela rota, eu posso voltar aqui e conferir, tá vendo? Eu tenho barra API, barra alunos, e aqui eu tenho barra cadastrar. Então, se tudo tiver certo, então já que tudo dá certo, se eu clicar aqui, ele cadastra. Então, ele está cadastrado. Então, eu vou cadastrar um outro. Vou colocar aqui o próximo, vai ser o Beto Silva. O Beto Silva é do 8º B. 8º B e o sexo vai ser masculino. Então, vou clicar aqui em enviar. Então, tá tudo certinho. Aluno, cadastrar. Ele está cadastrando, já fez 2 cadastros. Então, se eu voltar aqui no nosso banco de dados, se clicar aqui em alunos, vocês vão ver que eu já tenho 2 alunos cadastrados. E assim fica pronto o nosso método de cadastrar. Vou voltar aqui. Está funcionando o nosso cadastrar. E o próximo método que nós vamos fazer vai ser o get. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, uma vez que a nossa API já está pronta, eu estou apresentando aqui, e na sequência nós vamos finalizar essa API. Essa API já está funcionando, já está com todos os métodos prontos. Essa API nós utilizamos o Bootstrap, utilizamos o Timeleaf, utilizamos o Java Spring Boot com MySQL para construir essa API completa, mostrando como seria um projeto real do dia a dia do desenvolvedor Java. Então, vamos para o código? Bem, pessoal, agora que o nosso cadastrar está pronto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso listar, fazer @getMapping. Esse @getMap aqui, ele precisa ser importado. Ele, no caso, já importou ali em cima. Eu vou colocar um barra listar. Depois de passar esse listar, opa, não é aqui não, chave não, public. Esse public, nós vamos usar uma classe chamada, uma interface chamada interable. Esse interable, ele depende de um model. No caso, eu passar aqui o modo aluno. Depois eu passar o modo aluno, eu vou colocar esse listar. Depois de eu passar esse listar, eu vou falar para ele retornar um aluno repository.findAll. O listar é o mais tranquilo mesmo. Então, o listar é só isso aqui, ele está pronto. Esse interable aqui é um método de listagem que vem pronto no nosso repository, que nós pegamos e atribuímos lá. Eu já mostrei já esses métodos mágicos que vem no repository, e eu estou utilizando esse findAll para listar tudo que está nesse aluno, que nós passamos aqui nosso model. Então, o nosso model representa que eu tenho uma lista de alunos e que eu tenho barra listar. Então, para me testar isso aqui, o que eu preciso fazer? Vou voltar aqui no meu Insomnia, vou clicar nesse cadastrar, vou clicar em duplicar, aqui eu vou colocar assim, listar. Uma vez que eu marquei listar, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir no post, clicar aqui em get, eu não vou precisar mais disso aqui, vou marcar isso aqui como nobody, e aqui o método não vai ser mais cadastrar, vai ser listar. Uma vez que isso aqui está pronto, eu só preciso enviar. Eu enviei, só que eu não inicializei meu projeto, eu tenho que pegar e voltar no meu projeto, e inicializar meu projeto. Então, eu posso vir aqui no meu projeto, abrir esse Java Application, clicar no método run, ele vai rodar meu projeto de novo. Eu vou verificar se eu estava passando aqui no application.properties a opção create drop. Quando eu faço esse create drop, toda vez que eu starto meu projeto, ele apaga tudo que tem lá. Então, se eu for no listar, ele não vai me retornar nada. Mas eu vou colocar aqui, ó, listei, não me retornou nada porque não tem nada na API. Agora, se eu vir aqui e clicar em cadastrar, ele me retornou o Beto Silva como chave 1. Se eu clicar aqui no listar, ele vai me trazer o Beto Silva. Agora, se eu clicar no cadastrar e colocar de novo a Aline Silva, colocar que ela é do 7º, eu vou falar que ela é o sexo feminino. Ele vai cadastrar essa Aline como agora o ID 2. E se eu clicar em listar, ele vai trazer já os dois. Então, já tenho já o Beto e eu já tenho a Aline. Então, já estou listando. Outra coisa importante, aqui nós estamos trabalhando com montar nossa API. Vou fechar isso aqui. É pegar e passar um @cross-origin. Esse @cross-origin é para pegar, liberar o CORS. Ele é muito importante quando nós estamos trabalhando com a aplicação Spring. Porque quando nós formos utilizar isso aqui na nossa aplicação React ou Next, nós vamos precisar disso aqui seja liberado para todo tipo de URL. Então, já deixo
tô deixando isso aqui já configurado, porque nossos próximos métodos também nós vamos ter que passar isso aqui e depois já em sequência nós vamos iniciar nosso front-end com React, depois nós vamos trabalhar nosso front-end com Next. Nós vamos utilizar esses front-end com a mesma API, e depois nós vamos evoluir de novo essa API e vamos passar um passo a passo para esse projeto ficar bastante intuitivo, de forma que vocês tenham total experiência como desenvolver uma aplicação completa full stack, utilizando o React, utilizando o Spring Boot e utilizando o Next.js. Muito bem, pessoal. Então agora vamos fazer o método listar somente um aluno. Nós já temos o listar todos. Vamos começar pelo @getMapping. Esse @getMapping já está importado. Eu vou colocar um barra. E aqui eu vou passar o ID, que eu preciso receber esse ID. E aqui fazer um public. E vai vir um optional. Esse optional, ele é muito importante para que nós possamos trazer um modelo de aluno passando esse ID. E eu vou fazer assim, eu vou dar o nome dele de listar, é o nome dele de listar 1. Poderia fazer também um list by ID, poderia fazer também um list by ID, mas vou colocar em português mesmo, já comecei em português, vou continuar em português, listar 1. E esse listar 1, o que ele aguarda que nós passamos? Como vou passar ali na URL, vou passar o @pet variable. Esse @pet variable, ele espera que eu passe um long, que vai ser um ID, e depois eu vou retornar o aluno repository.pend by ID. E aqui eu já estava passando o ID, se eu vou fechar. Aqui esse optional, ele está esperando que nós importamos ele do Java Util. Eu deixei para importar ele por último para ele reconhecer que não estava mostrando Java Util. Agora está mostrando Java Util, eu vou selecionar ele, dar o Enter. Aí já corrigiu já os imports, tá certo? Agora o próximo que eu vou fazer vai ser o @deletemap. Esse @deletemap ele também aguarda que eu passo um ID. Eu vou passar ele também pela URL. Eu vou fazer o seguinte, public response entity. Ele está esperando que eu passe para ele um retorno. No caso aqui não vou ter um retorno. Eu vou fazer um método chamado remover. Assim, ó, remover aluno. Pode ser assim, passar um @pet variable, passar um long. Aí aqui eu vou só fechar. Aqui e vou fazer um return. Return não, antes do return, eu tenho que passar assim um aluno response.delete by ID. Daqui nós fizemos um pend by ID. E aqui nós fizemos um delete by ID. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, fazer um return response entity, ok, com o método build. E aqui está reclamando porque ele não tinha importado, vou marcar para ele importar, já importou. Então nós já temos já nosso listar 1, nós temos o nosso deletar 1, consciente, path variable, searching. Agora nós vamos fazer o nosso método de atualizar. Esse atualizar, por sua vez, nós vamos utilizar o request body para fazer a atualização do nosso aluno. Fizer um public aluno, update aluno. Eu poderia ser em português, né? Vamos colocar em português. Atualizar aluno. Aqui já mostrou já o path variable aqui, que eu vou pegar e vou fechar. Aqui só que eu não vou fazer via path variable, vou fazer via request body. Request body. Esse request body, ele vai aguardar que eu passe um aluno. Eu vou falar que ele é um obj para seguir o mesmo raciocínio que nós estávamos fazendo. E aqui eu vou fazer uma condicional. Se acaso ele achar esse obj.getID, se ele achar ele, se ele for, poderia ser igual a nulo, vai fazer o seguinte, se ele for maior que 0, eu vou pegar e vou retornar response entity, retornar um aluno repository, esse aluno repository, eu vou usar o método save. E aqui eu consigo pegar e salvar esse objeto, que seria o objeto aluno. Ao contrário, depois ele vai retornar um obj. Vamos copiar e colar aqui, que nós estamos com muita coragem mesmo. Então tá aqui, assim eu vou estar encerrando nossos objetos. Então se eu pegar e fazer assim, ó, fica mais fácil de ver e repassar todos que nós fizemos. Fechar aqui, ó. Esse daqui é nosso método de atualizar. Eu vou comentar aqui, ó, atualizar. Esse aqui é nosso método de deletar. Estou colocando remover aluno, poderia se deletar também, não vai fazer diferença para nós. Deletar aluno. Esse daqui vai ser nosso método de listar. Listar aluno. Poderia também colocar só listar 1. Listar 1. Esse aqui é nosso método de listar todos. Ele ficou reclamando do comentário, colocar isso aqui mesmo. E aqui nós temos nosso método de cadastrar. Então nós já fizemos quantos métodos aqui ao total? Está reclamando, para desativar. Aqui então nós fizemos o cadastrar, um método, vou até colocar assim na frente, ó, um método. Aqui nós fizemos o nosso segundo método. Aqui nós fizemos o nosso terceiro método.
Vou pegar escondendo eles aqui. Aqui nós fizemos nosso quarto método. Aqui nós fizemos nossos 5 métodos. Ou seja, nosso CRUD já está pronto para pegar e passar para qualquer um front-end, independente de tecnologia. Dependente de tecnologia, nosso front-end vai funcionar. O ideal é que nós passamos esse cross-origin aqui, faça esse cross-origin para todos, e já em breve nós vamos pegar e vamos estar testando ele em algumas outras tecnologias, para ver se realmente funciona fora da aplicação. Agora nós podemos pegar e fazer nosso teste no Insomnia. Vou pegar e vou rodar o nosso projeto. Vou vir aqui, vou abrir aqui o Java Application, vou no método Run. Vamos ver se não retorna nenhum erro. Então aqui, pessoal, ele não retornou nenhum erro, muito bem. Vou fazer o seguinte, antes de abrir esse negócio dessa forma, eu vou vir aqui no Application.properties e vou mudar aqui desse update, eu vou comentar isso daqui. Vou deixar nesse método update, ele vai recarregar de novo a aplicação. Só para evitar que nós vamos estar inserindo registro toda hora e ter que ficar criando toda hora, fica meio chato. Então isso aqui já resolve já para nós bastante. Isso que eu tinha explicado nas aulas anteriores. Então nós podemos então partir para o Insomnia. Partir para o Insomnia aqui, compartilhar com vocês o nosso Insomnia. E aqui eu já tinha até testado nossos métodos. O método atualizar, ele está vindo pelo request bar, então é dessa forma. Primeiro vamos cadastrar, porque se eu vir aqui no listar, vocês vão ver que eu estou com abrir a aplicação não tem nada. Então vou cadastrar essa Aline aqui, Aline Souza, cadastrei a Aline. Agora vou cadastrar o Beto, Beto Souza, masculino, cadastrei o Beto. Agora eu vou pegar e vou listar, tá listando certinho. Agora eu vou listar um, vou marcar a opção aqui, ó, listar só um, tá listando também certinho. Se eu listar o 2, vocês vão ver que o próximo registro vai ser listado, também tá funcionando. Agora eu vou deletar o número 1, pode ser delete 1, deletou. Se eu vir aqui listar todos, vocês vão ver que o número 1 já não existe mais. Agora eu vou atualizar esse Beto, vou colocar o nome dele de Adriano. Eu vim aqui atualizar, vou atualizar ele aqui para Carlos Souza, qualquer nome de Carlos mesmo. E aqui eu vou falar que ele é de sexo masculino. Então, dessa forma, nós encerramos os nossos 5 métodos. Eu deixei os 5 aqui também, ó. Cadastrar, atualizar, listar 1 e deletar 1. Então, todos os 5 estão funcionando. Nós já fechamos aqui nossa condição da nossa API, no caso aqui do aluno. Depois nós vamos estar criando outras entidades e fazendo outros controles. Vamos estar passando por alguns outros métodos mais na frente. Mas nossa missão inicial de criar nossa primeira API utilizando Spring Boot está concluída com sucesso. Muito bem, pessoal, uma vez que nós terminamos a nossa API, implementar o TimeLeaf. Esse TimeLeaf é uma opção de pegar e criar um projeto web dentro de um Java Spring Boot. Para isso, nós vamos acessar aqui no Google o Java Spring Alive. Nós vamos procurar por Java Spring Initialize. Esse Java Spring Initialize é para pegar e pesquisar dependências. Vou marcar essa opção de Maven. Vou deixar essa opção de Java 21 marcado. Vou clicar em adicionar dependências. Eu vou digitar aqui, ó, time. Já apareceu para mim TimeLeaf. Agora que apareceu para mim TimeLeaf, vou dar um zoom. Eu vou clicar nessa opção Generate. Vou clicar nessa opção Explorer. Abrindo o Explorer, eu vou copiar para mim o endereço POM da dependência do TimeLeaf. Essa opção aqui, ó. Vou copiar ela. Agora eu vou voltar aqui para o meu VS Code. Vou abrir meu arquivo POM. Dentro do meu arquivo POM, eu vou pegar e vou colocar ele aqui dentro das minhas guias de dependência. Vou colocar aqui abaixo do MySQL. Uma vez que eu salvei, o VS Code ele se encarrega de baixar automaticamente. Eu vou só marcar nessa opção aqui para pegar e fazer o download do TimeLeaf. Agora que está baixando esse TimeLeaf, preciso pegar e criar uma rota no meu controller para passar uma rota raiz. Essa rota raiz, por sua vez, vai ser responsável por pegar e mostrar na minha URL no meu TimeLeaf. Então o que acontece é o seguinte, uma vez que eu peguei e configurei meu projeto, configurei essa rota raiz dentro do meu controller, eu vou vir aqui em pastas, main, Java, treinamento, controller. Agora eu vou vir aqui e vou colocar uma pasta raiz para esse meu TimeLeaf. Por quê? Porque aqui eu vou criar uma espécie de documentação. E essa documentação vai servir para mapear nossos endpoints da API, para que todos que possam pegar e acessar essa API saibam como proceder com os endpoints. Então vamos criar aqui um diretório raiz como string index. E esse string index eu vou mapear uma pasta que nós vamos criar dentro do nosso diretório resource com o nome de index. Dessa forma aqui. E para isso, eu também preciso pegar e passar esse cross origin aqui. Preciso pegar e falar que ele vai ser o diretório raiz. Dessa forma aqui já está mapeado. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar dentro dessa pasta resources. Se a de vocês dentro dessa pasta resources estiver igual ao meu e não tiver a pasta chamada templates, então nós vamos pegar e vamos criar nosso index dentro da nossa pasta templates. Uma vez que nós já temos a pasta templates, vou escrever assim, ó, index.html. Esse nome aqui vai ser exatamente correspondente a
Nosso index aqui nós criamos aqui no nosso controller, tá, pessoal? Então tem que ser exatamente dessa forma. Então eu posso voltar aqui, e aqui eu posso inicializar um doctype do tipo HTML. Depois eu vou fazer um lang, esse lang vai ficar dessa forma aqui, eu vou mudar para pt-br. Pronto, depois que eu fiz isso aqui, eu preciso de pegar e fechar o nosso HTML. Então eu vou pegar e vou copiar aqui nosso head, vou colar, e vou deixar depois o link na descrição para vocês. Só escrever aqui head e vou fechar nosso head. Vou colar aqui, que já tem já o CDN já do Bootstrap, já está ligado com o nosso home da nossa API. Após isso aí, nós vamos pegar e vamos começar o nosso body. E agora nós já temos o nosso Bootstrap, nós podemos pegar e linkar e colocar todas as classes que nós precisamos utilizar do Bootstrap. Aqui eu vou só copiar e vou colar para nós ganharmos tempo e vou explicando os passo a passo. Aqui nós temos o nosso container, onde vai ter uma margem top, que vai ser a margem superior. Seja bem-vindo ao nosso projeto. E aqui nós temos o nosso H2 com strong, com o subtítulo do nosso timeleaf. Logo após isso, nós vamos iniciar a criação do nosso card. Passa no nosso card e passa no nosso card header. Então nós temos o nosso card, aqui nós temos o nosso card header, a rota aluno. Aqui nós temos o nosso card body sendo inicializado. Após o nosso card body ser inicializado, eu tenho que pegar e passar o conteúdo do card body e fechar nosso card body. Faltou fechar o card body, que eu vou estar fechando. Então posso ficar fechando aqui, ó. Bem legal trabalhar com HTML, gosto demais. Aqui, ó. Posso fechar aqui, eu fechei nosso card header. E aqui em cima eu tenho que fechar nosso card body, faltando uma tag de fechamento, fechei, agora eu posso pegar e fechar meu card body. Fechei nosso card body, eu vou colocar uma opção de code. Vamos verificar como é que tá ficando, né? Fica bem interessante, vamos ver lá. Então, como que está ficando agora aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá ficando bem bonitinho, tá vendo? Já tem a parte do código, onde mostra a rota cadastrar, mostrando cadastrar, então nós precisamos de criar o próximo card dessa forma aqui. Então, posso pegar e voltar no nosso código, e aqui eu posso copiar essa estrutura aqui inteira e colar aqui embaixo e substituir com uma segunda rota. Depois dessa rota, vamos colocar a nossa rota de listar. E a nossa rota de listar, vamos mudar o seguinte, aqui vai ser listar, aqui vai ser listar, o método aqui vai ser get, e no listar nós não vamos ter essa opção de code, não vamos ter essa opção de JSON. Fica interessante deixar essa opção de JSON, e aqui no lugar de API cadastrar, nós vamos colocar de acordo com a nossa URL aqui, ó. Nós colocamos listar, esse aqui eu coloquei cadastrar e o outro vai ser listar. Então eu vou colocar aqui listar, que já está listar, o método mudou para get. E que esse code aqui eu vou deixar aqui só como elucidação mesmo, fica bem bonitinho. Então vamos voltar lá e vamos ver como é que ficou. Vou dar uma atualizar aqui. Agora já tem o método get, aqui eu tenho o método post. Aqui está mostrando as minhas rotas, aqui está mostrando que é a rota listar. E eu posso continuar dando sequência para mostrar as demais rotas. Eu vou colocar a rota do deletar. Então vamos pegar e já vamos começar a fazer comentário, que já está ficando bem grandinho, né? Então, vou fazer uns comentários aqui, assim, cadastrar, ele já está pronto. Vamos colocar aqui o listar. Agora eu posso copiar esse card aqui inteiro, ó. Vamos colocar ele como deletar, ou então atualizar. O atualizar vai ser do método put. Aqui eu vou mudar aqui para atualizar também. Para atualizar, eu tenho que voltar aqui nas nossas rotas, dar uma verificada como ficou. Então, nosso método aqui é o listar 1, esse daqui é o deletar, esse daqui é atualizar. Nosso método atualizar, a gente usa a rota put passando um objeto e que faz essa verificação desse objeto. Eu estou usando o request body. Então eu vim aqui, ó, essa put, aqui é a rota, e vou tirar esse listar dessa forma. E aqui eu preciso passar um ID. Vamos dar um exemplo aqui, colocar um ID 1, que ele vai pegar por ID aqui na URL. Então, vou passar dessa forma aqui, ó, ID, para ficar bem bonitinho. Porque esse atualizar vai ser exatamente a mesma forma que eu vou pegar e vou fazer também o meu deletar, também o meu listar. Vai ser exatamente do mesmo jeito. Vou pegar aqui e fechar aqui, ó, fica mais fácil de não errar. Copiar lá, colar aqui. Aqui eu coloco assim, deletar. Esse deletar vai ser o método delete. Aqui eu mudar aqui para apagar. Aqui nossa rota vai ser apagar. Aqui eu tenho que passar um ID também. Só que agora aqui, para deletar, eu não preciso de passar esses dados aqui. Eu só preciso passar o ID, dessa forma aqui. Só que aí, eu não preciso passar esse code aqui também, não. Esse code aqui seria bonitinho, mas fica errado, né, se deixar aqui. Então, vamos passar JSON, deletar dessa forma. Faltou um L, deletar. Apagar, método delete, tá pronto também. Agora nós vamos fazer o nosso método listar 1. Vou deixar ele debaixo desse listar aqui, ó, fica bonitinho. Listar, deixar esse comentário, esse aqui vai ser o método get, para a rota passar um ID. E aqui eu vou trazer todos os dados dele via JSON, dessa forma aqui mesmo. Aqui no lugar de listar vai ser listar 1. Esse aqui é nosso get by ID. Então aqui eu acredito que já acabou. Então eu posso voltar no nosso navegador para ver como está ficando. Fechar isso aqui e vamos verificar. Eu tenho que cadastrar, listar 1, atualizar e deletar.
E assim a nossa documentaçãozinha, utilizando o TimeLeaf, ficou pronto. Da parte do aluno, pegar e deixar aqui atualizado e vou voltar no nosso navegador. Então, voltando aqui no nosso navegador, vamos verificar que está todos os métodos prontos. Eu tenho cadastrar, listar, atualizar, ficou erradão. Teria que mudar aqui de novo. Aqui eu coloquei como atualizar e esse aqui não é atualizar. Esse daqui é o listar 1. Então, vamos voltar lá e vamos corrigir. Então, vamos vir aqui a listar 1. Aqui está como atualizar, vou assim, listar, voltar lá. Vou atualizar aqui, a nossa documentação ficou pronta. Cadastrar, listar 1. Atualizar e apagar. Então essa daqui é a nossa API final, tá? Ficou bem bonitinho mesmo, bem organizado. Eu posso pegar e dar um espaço aqui, porque não consigo ver o fim que card, ficou meio estranho. Então vou fazer o seguinte, aqui nesse card aqui, eu vou colocar a imagem bottom de 5. Dessa forma aqui vai dar um espaçamento bem interessante na parte de baixo. Então eu posso voltar lá e verificar como está ficando. Pronto, pessoal, agora show, agora tem esse espaço aqui, ó. Eu posso também adicionar aqui uma navegação entre rotas, no caso até a rota aluno. Muito bem, pessoal, estava analisando aqui, ficou bonitinho, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar essas cores aqui para ficar um pouquinho mais intuitiva a nossa API. E vamos verificar se esses links estão batendo também. Então vamos de novo para o nosso código. Então voltando aqui para o nosso código, esse cadastrar ele continua do mesmo jeito. Esse listar aqui, eu quero falar que ele vai ser da cor primária. Eu vou deixar marcado aqui para depois nós ir mudando. Esse listar 1 também vai ser da cor primária, que vai ser uma cor azul. Esse atualizar aqui, eu quero que ele seja de uma cor warning. Esse warning aqui, ele vai ser a cor amarelinha. Esse deletar aqui vai ser a cor danger. Só para não esquecer como é que vai ficar. Eu vou fechar isso aqui para ficar mais amplo. Vamos voltar aqui. Então, aqui onde está escrito success, eu vou dar 2 cliques, vou apertar Ctrl D e vou digitar primário. E já aqui nesse próximo aqui, eu vou dar 2 cliques aqui também nesse success. Vou dar Ctrl D e vou digitar primário também. E já vou corrigir aqui minha rota, que eu tenho que passar assim, listar /1, que vai ser de acordo com a minha API. Se você voltar aqui no meu controller, aqui na parte de listar, aqui eu não passei, né? Vamos passar assim, ó, listar /1. Fica mais interessante, porque eu tenho que listar e listar /1. Já que na rota de deletar, vai continuar do mesmo jeito, eu não vou mudar. Na minha parte de atualizar, eu também não preciso mudar. Então, eu já posso pegar esse meu listar e recolher ele aqui. Fica bonitinho. E aqui nessa opção aqui do atualizar, que é do método put, então Ctrl D, e aqui eu vou colocar aqui o warning. Já mostrou lá como é que faz. Pronto. Agora eu posso voltar aqui no deletar, e no deletar fazer o mesmo procedimento. Ctrl D, e vou colocar aqui danger. Dessa forma, se nós voltarmos aqui na nossa API e atualizar, vai ficar um pouquinho mais interessante, ó. Eu tenho verdinho aqui, tenho um azulzinho aqui, e eu tenho aqui um amarelinho, e eu tenho aqui no vermelhinho. Agora, se nós finalizamos a nossa API, agora se eu pegar esses links aqui, ó, para testar e passar no meu Insomnia, vai responder certamente, tudo certinho, e vai ficar bom. Já ficou bem bonitinho e bem representado a nossa API.